faço é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Oi, bom dia pessoal. Eu me chamo Karina. Como vocês estão? Que tal conhecer um pouco sobre o que é museu e a história do Museu do Futebol? Vamos lá? Então, pessoal, vocês sabem o que é museu? Então, o termo museu teve sua origem na Grécia Antiga. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória de um povo. Museu é um lugar de conexão entre passado, presente e futuro, que tem como objetivo preservar a história e a memória do ser humano. Assim, os museus exercem um significado extremamente relevante. Muitos pensam que os museus são apenas um caminho em direção ao passado, quando na verdade são muito mais que isso. Pois olhar o passado é conhecer o que foi feito para aprimorar mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimentos sejam disponibilizados. Por muito tempo, os museus eram locais restritos e elitizados, mas anos mais tarde os museus se tornaram o que conhecemos atualmente, ou seja, aberto ao público geral, sem distinções, é um local livre, de caráter educativo, que tem como missão recuperar, preservar e disseminar a memória coletiva por meio de seus objetos, de seus acervos e, no caso do museu virtual, por meio de suas exposições. Agora eu irei propor uma missão para vocês. Pessoal, escolham um objeto que tem em sua casa que vocês acham que poderia estar em um museu, pois traz uma memória significativa para a sua vida. Essa é a missão que vocês vão ter que cumprir, tá bom? Gente, agora eu vou falar um pouco sobre a história do Museu do Futebol. Esse museu ele foi inaugurado no dia 29 de setembro de 2008, o Museu Físico, no caso, no estádio do Paulo Machado de Carvalho, que é conhecido como Pacaembu, que fica em São Paulo. Escolheram esse estádio por causa da sua simbologia, né? Por ele ter sido a primeira grande obra construída no Brasil dedicada ao esporte e que foi muito importante para a construção da nossa identidade. O Museu do Futebol ele tem um museu físico e um museu virtual. O museu físico conta com 15 salas e o museu virtual conta com 17 exposições. Das 17 exposições do museu virtual, a gente vai falar sobre a exposição O Jogo e o Povo e a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino. E agora a Karine vai dar continuidade falando sobre identidade e memória. Sim, mas o que é memória? Bom, gente, a memória ela vai ser a base da nossa aprendizagem. É um lugarzinho que a gente tem aqui no cérebro, que guarda todas as informações, tanto para a nossa aprendizagem, as informações do dia a dia, quanto as experiências que a gente vive. Por exemplo, se a memória, vamos imaginar que hoje eu vou aprender a andar de bicicleta, ou vocês aprenderam uma música nova. Eu vou aprender hoje, ok, beleza, meu cérebro vai conseguir aprender. Mas se eu não tiver memória, esse espacinho do meu cérebro não funcionar, eu vou aprender a andar de bicicleta hoje, você vai aprender a cantar, só que amanhã a gente vai ter que fazer tudo de novo, porque nosso cérebro não guardou essa informação, porque a gente não tinha memória, nossa lembrança não estava funcionando, ou seja, a memória é extremamente importante para a gente guardar nossas experiências, nosso aprendizado, as coisas boas e ruins. Tem coisas que com o tempo a gente esquece? Esquece, porque faz parte do processo da memória, da lembrança. Enfim, existem 3 tipos de memória. Existe a memória de procedimento, que guardam as informações do dia a dia, esse espacinho no nosso cérebro. Só voltando um pouquinho, existem 3 tipos de memória. Que nosso cérebrozinho ele vai guardar 3 tipos de... Quando eu falo esses 3 tipos de memória, é assim. Existem 3 lugarzinhos do nosso cérebro, que vai guardar 3 informações extremamente importantes. A primeira, como eu falei, é de procedimento, que vai te lembrar o que ocorreu no dia a dia. A gente tem a memória declarativa, que é a memória que vai guardar, que é o espacinho do nosso cérebro, que vai guardar as memórias, as lembranças extremamente importantes, como as datas e como os fatos que mais marcaram nossa vida. Por exemplo, uma memória declarativa, uma data que é muito importante, é o dia do seu aniversário. É importante porque a gente também tem que lembrar que a memória é um processo de repetição e de exercício, de repetir ou de recontar aquele aprendizado, de repetir aquele conteúdo, ou aquela fofoca top que a gente aprendeu, né? Que a gente fica repetindo, a gente fica olhando, escutando os detalhes e fica repetindo, porque o processo de lembrar, de memória, de guardar as informações, passa por um processo de repetimento, tá? De repetir. E não necessariamente, também a gente tem que entender que quando a gente fala de memória, a gente também fala de emoção, de repetição e de emoção. Por exemplo, quando a gente fala da memória declarativa, voltando para a data do aniversário de vocês. É algo que tua mãe e teu pai te ensinaram, que olham e repetiu, olha, hoje é seu aniversário.
dia tal é seu aniversário, dia tal é seu aniversário. Isso funciona para você poder repetir e lembrar para o seu cérebro, ó, cérebro, dia tal é meu aniversário, você está repetindo, mas também tem a carga emocional, porque é uma data extremamente importante para você. Você vai ganhar presentes, vai ver seus amigos, vai celebrar mais um ano de vida. Ou seja, a memória também funciona com a repetição e com a carga emocional. Às vezes a gente passa um episódio extremamente traumático na nossa vida. Aconteceu só uma vez, não teve repetição, mas pela carga emocional, pelo impacto que teve, isso fica na nossa memória, fica na nossa lembrança, fica no nosso cérebro. A gente também tem que entender que existe a memória de procedimento, a memória declarativa, que eu falei que é aquela que guarda datas importantes e que guarda fatos importantes, mas a gente também tem a memória operacional. Essa memória operacional vai funcionar para nos lembrar como resolver os problemas do dia a dia. Por exemplo, se eu teve um problema no meu dia a dia, por exemplo, abrir uma tampa, aquela minha memória, o local da memória que é responsável por lembrar as coisas do dia a dia, no caso de resolver os problemas, vai me lembrar, é assim que se abre um tampa, é assim que se faz aquilo. E quando a gente fala de memória, como eu já falei para vocês, existe a memória de longo prazo, que é as memórias comemorativas, que envolvem emoções, que envolvem estresse, enfim. Essas memórias elas foram muito repetidas ou tiveram um impacto emocional muito forte na nossa vida e a gente acaba guardando pra gente. Essas a gente não esquece. Já tem a memória de curto prazo, por exemplo, aquele tipo de memória que a gente utiliza só para aquela data, aquele local específico, ou para uma informação específica. Por exemplo, sabe aqueles que vocês se mataram para estudar uma prova, para ter uma nota boa, porque vocês estavam na berlinda, ou porque simplesmente precisavam dessa nota? Pois é, essa memória de curto prazo, quando você estuda uma coisa, um conteúdo, ou vê uma coisa, utiliza a informação que você aprendeu, a sua memória para aquilo, e depois seu cérebro pensa assim, olha, já não preciso, então eu vou descartar essa informação. Essa é a memória de curto prazo. E nessa ideia da memória de curto prazo, a gente tem que entender que existe também o desuso da informação, desuso da memória, das lembranças. Como eu falei para vocês, quando você lembra muito de uma coisa, acaba fixando no seu cérebro e vira uma memória de longa data. E aí, isso vai acontecer, né? E quando a gente vai falar sobre o desuso da memória, aí já é muito contrário às poucas memórias que a gente utilizou. Mas, Karine, o que é que isso tem a ver com o Museu do Futebol? O que é que tem a ver com a América portuguesa colonizada pelo Brasil, foi colonizado pelos europeus, no caso os portugueses? Bom, é muito isso, porque quando a gente pensa da memória que a gente traz para a história, para as nossas vivências, a gente tem que entender que tem as memórias que a gente seleciona, que são importantes, que marcam, que a gente guarda, tem as memórias que a gente tenta esquecer, ou às vezes não consegue pela carga emocional, como eu já falei, e tem as informações que a gente deixa como desrelevante, que a gente eu não quero mais lembrar disso, já usei para a prova, já usei para resolver problema tal, já não preciso mais. E nisso, quando a gente pega a história do Brasil, existem pessoas, no caso europeus, os portugueses, os espanhóis, chegaram no Brasil e contaram para nós por muito tempo, para o Brasil, e a gente repetiu muito isso no livro didático, passou para muitos alunos que já vieram, que já se foram, contando a história dos europeus, as memórias, as lembranças, as experiências dos europeus, as memórias que eles selecionaram para nos contar. Só que esquecemos nessa história, eles escolheram esquecer, porque a memória é um processo seletivo de escolha do que eu quero ou do que eu não quero lembrar, da história dos indígenas, dos africanos escravizados, principalmente dos indígenas que já estavam aqui nesse terreno quando eles chegaram, eles simplesmente resolveram apagar a história dos indígenas. Resolveram também apagar a história dos africanos escravizados, como se eles não fossem nada e nem ninguém, como se fosse só um objeto para que eles lembrassem a memória do europeu, como o herói, que não tinha nada de herói, da ideia dos bandeirantes, enfim. Eu quero que vocês, quando pensem em essa ideia da identidade do Brasil, das memórias do Brasil pelo país de futebol, a gente não está só lendo a memória do Brasil, a gente não está só lembrando a memória do Brasil pela história do futebol, mas as outras histórias que a própria história do museu conta, porque ela não conta somente a história do futebol, mas o contexto geral que estava acontecendo naquela época, que está enraizado, ligado desde lá da época da colonização, quando os portugueses chegaram aqui, nos colonizaram, fizeram esse Brasil, entre aspas, esse Brasil mestiço, que normalmente é só lembrado pelo europeu, mas a gente tem que lembrar que existiam índios, existiam mestiços, existiam africanos escravizados, que com o tempo se tornaram livres, enfim. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é a identidade. Para a gente poder entender o que é a identidade, a gente tem que primeiro partir da ideia de que a gente veio de uma família onde tem pai, mãe, irmão, ou só mãe, ou só pai, ou só irmão, enfim. E que dessa família a gente aprendeu coisas, formas de vestir, forma de falar,
os conhecimentos que a gente tem, as memórias, as lembranças que a gente adquiriu de outras pessoas que nos ensinaram. Dentre essas coisas que as pessoas nos ensinaram, essas memórias, essas lembranças, a gente escolheu algumas que a gente achava legal, outras que não era tão legal, e também no convívio com os amigos, na escola, no colégio, e que a gente vive, e que esses nossos pais, nossos avós que nos ensinaram essas coisas, que nos deram as lembranças deles, para que a gente pudesse fazer escolhas desses aprendizados, dessas experiências, que são deles e também é nossa, porque a gente acabou pegando aquela lembrança, trazendo pra gente, escolhendo como é que ficava legal ou não na nossa vida. A gente entender que nossos pais, nossos avós já pegaram essas lembranças de outras pessoas, dos seus avós, dos seus pais e assim por diante. A gente tem que entender que a gente vive dentro de uma sociedade, que a sociedade, ela é cercada por pessoas que têm gostos e jeitos diferentes. Aí você me pergunta, Karine, o que a identidade tem a ver com isso que a gente está falando? Bom, primeiro a identidade, ela vai nascer do processo das escolhas que eu faço. No sentido de que eu aprendi coisas do meu pai, da minha mãe, da minha professora, na escola, aprendi coisas com meus amigos, eu aprendi jeito tal de amigo tal, eu falo assim porque minha mãe fala, porque eu acho interessante. Mas a identidade não parte somente do que o outro me ensinou, mas do que eu escolho do outro, do que é característico do outro e do que também é escolha propriamente minha. Ou seja, a identidade, ela não é algo, não é uma essência. Porque quando a gente pensa assim, o que é essência, Karine? Essência é a ideia do que aquilo que a gente vai ser pelo resto da vida. Não. A identidade é algo construído. A identidade, ela parte de escolhas, parte de momentos. Eu não vou ser a Karine briguenta para sempre, ou não vou ser a Karine resmungona para sempre, ou não vou ser... eu, Karine, hoje não vou ser a mesma daqui 10, 20, 30 anos. Ou seja, a identidade, ela muda, ela é construída pelo que a gente aprende com o outro, com o que a gente escolhe para si, com o que a gente aprendeu na nossa família, e ela é algo individual que é cercada por várias outras escolhas de várias outras pessoas. Ou seja, a identidade é eu, Karine, como pessoa que vive num grupo, com um grupo de outras pessoas, e que eu vou construindo essa identidade. A Karine de hoje talvez não seja a mesma Karine que pensa da mesma forma amanhã, e talvez nem como pensou lá atrás, porque a identidade, como eu falei, ela muda, e nós mudamos junto, já que a identidade é o eu. E nesse processo de dizer que o que sou eu, e nesse processo de dizer o que sou eu, também acontece o processo de dizer o que é o outro, de me diferenciar com o outro. E até aí, beleza. O processo da identidade é esse, saber quem eu sou, vivendo na coletividade, e saber me diferenciar com o outro. A partir do momento que essa construção dessa identidade, ela é baseada na ideia do diálogo com o outro. Olha, você não pensa como eu, você teve experiências diferentes da minha, você teve lembranças que foram construídas diferentes da minha, eu aprendi coisas com você aprendeu coisas comigo, eu vou mudar daqui a algum tempo, não, talvez não pense do mesmo jeito, e eu te respeito e você me respeita. Essa é a ideia que a gente vai ter da identidade, que é essa construção que se baseia em memórias, identidades, em outras pessoas, e diferenciando a gente do outro, o eu do outro. E quando a gente parte desse princípio de que eu não sou o outro, de que eu sou cercado por várias pessoas, sou dentro de uma sociedade, de uma cultura, e que isso é benéfico até o momento que eu respeito e lembro quem é o outro, eu faço memória do outro sem se esquecer de mim, e nós vivemos juntos sendo diferentes, essa ideia é extremamente legal e importante, essencial, para também entender que eu sou um ser que está em constante evolução. Eu sou um ser que reflete sobre os meus atos, sobre quem eu sou, sobre quem eu deixo de ser, sobre o que eu faço, sobre o que me faz bem e o que me faz mal. E como isso afeta as pessoas e me afeta. Bom, e o que é que isso novamente tem a ver, Karine, com a identidade, o conteúdo com a memória, perdão, e o conteúdo que a gente está trabalhando? Porque quando a gente pensa, Brasil, país do futebol. Brasil é o país das mulheres bonitas, mulatas, sensuais. O Brasil é só alegria. O Brasil é o país da corrupção. A gente entende que o Brasil ele tem várias identidades que são estereotipos. O que é isso, Karine? São ideias que são preconcebidas, que as pessoas dizem é assim, assim, pronto. Mas não é assim, assim, pronto. O Brasil não é só o país das mulheres mulatas, das mulheres sensuais. O Brasil abriu uma diversidade de corpos, de vontades. O Brasil não é só o país do futebol. O Brasil também é o país dos atores, dos professores, dos artistas. O Brasil... Trago essa conversa para pensar essa identidade do que é o Brasil, para a gente poder entender. O Brasil não é somente país de futebol. O Brasil é um país que se construiu sua identidade, que começa lá bem antes da chegada dos europeus, tá, gente? Os europeus disseram que a história do Brasil só começa depois dele, não é assim, tá? Existiam os indígenas que
eram a identidade do Brasil com suas culturas, com suas diversidades, assim como os africanos escravizados que deram essa casa e essa roupagem para o Brasil. Mas quando a gente pensa em identidade do Brasil, a gente só pensa em identidade baseada na colônia do branco, e é isso que a gente quer tirar para vocês. Que a identidade do Brasil, ela parte do negro, do indígena, dos mestiços, não somente do branco colonizador, tá? E que essa história, por muito tempo, foi baseada na identidade do branco, foi baseada na identidade do homem. Por muito tempo as mulheres foram apagadas da sua própria história, principalmente quando a gente fala da história da colonização e de outras histórias que nos cabem. E é interessante a gente pensar que trago essa conversa, esse diálogo para a gente poder pensar que não podemos pensar o Brasil somente como país do futebol. Porque quando eu pensei, cara, não tem a ver com o outro, que eu não estou entendendo. Porque o próprio Brasil, a própria ideia do Brasil, país do futebol, ela vem dessas construções pequenas que começam lá na colonização, com as próprias ideias preconceituosas que os europeus tiveram em relação aos indígenas, depois com os africanos, e como essas histórias foram sendo construídas, onde o indígena ele é preguiçoso, onde o negro só serve, é forte, só serve para trabalho, e como essas pequenas ideias que começam na colonização, elas vão crescendo, vão surgindo, vão continuando no tempo, e vão chegando a um patamar que acaba se tornando, entre aspas, uma verdade, porque, como eu falei para vocês, eu esqueci de falar para vocês, que normalmente quando a gente também pensa em memória, a memória também pode ser ressignificada, ou seja, coisa tal aconteceu assim, eu lembro assim, mas de tanto eu pensar, de tanto as pessoas me darem novas informações, eu posso ressignificar essa memória, posso mudar a memória, ou seja, não necessariamente aquilo aconteceu, mas minha cabeça, de tanto outro repetir, de tanto eu também repetir, eu consigo mudar aquelas memórias da minha cabeça, mesmo sabendo que não aconteceu assim. E isso vira, entre aspas, uma verdade, porque aquela memória acabou sendo ressignificada. E quando a gente pensa isso na história, de tanto os europeus, os historiadores, por muito tempo, alguns contarem que a história do Brasil é branco, 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 que o índio não era catequizado, que o índio não tinha educação porque não era catequizado, que o índio era inferior porque ele não era branco, que os africanos não eram bons porque eles não eram brancos, porque eles não tinham posses, que eles tinham que ser escravizados porque eles eram coisas, e por fazer isso na memória, por ficar contando isso até pro próprio povo, ficar contando, isso entre aspas se tornou uma verdade. Uma resignificação da memória, das lembranças, de forma extremamente errônea e seletiva. E é isso que a gente quer resguardar e trazer para vocês. Quando vocês pensarem, Brasil é país do futebol, vocês pensam, será mesmo que o Brasil é só o país do futebol? Será que não tem outras coisas no Brasil? Será que a gente é só marcado pelo país do futebol? Será que a gente só gosta de samba, de futebol? Será que não tem meninas que gostam de futebol? Será que não tem meninos que não gostam de futebol e tá tudo bem, beleza, obrigado? Que a gente é mais do que um estereotipo, mais do que uma construção falida de outras pessoas sobre nós? Espero que vocês tenham entendido, gente, é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o início do capítulo 9, que é a América Portuguesa, colonização. Vou falar do tópico encontro. Mas antes de falar desse tópico, eu queria falar um pouco dessa imagem que está aqui atrás. Eu acho que está dando para todo mundo ver. Essa imagem é de uma pintura do artista Oscar Pereira da Silva. Essa pintura, ela mostra, né, ela representa o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, em 1500, ou seja, é o primeiro encontro entre os portugueses e os indígenas. E essa pintura ela foi criada em 1900 e ela foi vendida ao Museu do Ipiranga em 1902, depois de intensas negociações. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tópico encontro, né, o tópico do capítulo 9. Nesse tópico, a gente vai falar realmente do encontro entre os tupis, mais especificamente os tupiniquins, com os portugueses. Os tupi, eles habitavam onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. E o livro ele traz alguns questionamentos para a gente refletir de como será que os tupiniquins eles reagiram quando viram aqueles povos chegando nas terras que eram habitadas por eles em 22 de abril de 1500. E eu queria perguntar para vocês, né, o que vocês acham? Qual a reação que vocês acham que teve, tanto os portugueses quanto os tupiniquins? Bom, os tupiniquins, eles estranharam o jeito de se vestir dos portugueses, as armas de fogo, as embarcações, assim como os portugueses também estranharam os tupiniquins. E essa diferença entre os portugueses e os tupiniquins só mostra que eles pertencem a culturas diferentes. É interessante a gente lembrar que nem os portugueses, nem os europeus, eles descobriram o Brasil. O Brasil já estava lá com seus povos indígenas, com sua cultura, com seus costumes. O que aconteceu foi, como eu já disse, um choque de culturas, onde os portugueses se achavam melhores, se achavam superiores,
E isso gerou uma série de preconceitos, de estereotipos, como a ideia de que os portugueses tinham de que os indígenas eram ingênuos, mas na verdade eles não eram ingênuos, eles só estavam agindo de acordo com seus interesses. Assim como a ideia que se tem de que só menino gosta de jogar bola, que menina não gosta, isso também é um estereotipo. Bom, gente, agora a gente vai entrar, né? A gente vai conhecer o museu virtual. Sim, eu falei museu virtual do futebol. E a gente vai entrar para a gente pensar um pouco sobre a nossa identidade, marcado pela colonização, marcado pelo amor à bola, porque o museu do futebol, ele não vai falar somente a história da bola, mas ele vai falar também a nossa história em cada imagem, em cada detalhe. E é isso, e agora a Karina vai dar continuidade. Oi, gente. Agora depois que a gente colocou na barrinha do Google Museu Virtual do Futebol, a gente clica no terceiro linkzinho, aí vai direto para o site do Museu Oficial do Futebol, e lá abaixo vai ter um linkzinho da plataforma Google e Culture, que no caso é a plataforma do Google, que tem esses museus virtuais espalhados pelo mundo, não somente o Museu do Futebol, você pode acessar vários museus lá. E a gente vai descer, aí agora a gente clica, depois que a gente clica, a gente vai chegar nessa capa do Museu do Futebol, que no caso é a entrada. A gente desce mais um pouquinho, a gente consegue ver as 17 exposições que tem disponíveis, que estão digitalizadas, ou seja, que estão em imagens que a gente pode ver. A gente desce mais um pouquinho, a gente vai ver as novas coleções, as novas imagens, as novas exposições que estão disponíveis. Descendo mais um pouquinho abaixo, a gente vai ter os 994 itens, ou seja, toda a coleção, todas as imagens, todas as coleções juntas. E lá um pouquinho lá no final, a gente vai poder ver a localização do Google Maps, que tem localizando lá onde fica o museu físico, o museu virtual, e as informações básicas sobre o museu lá embaixo. Bom, agora a gente vai para a nossa exposição, que tem como título O Povo e o Jogo, que é a última dessas 17 exposições. O Museu Virtual do Futebol, como a Elo falou anteriormente, conta com 17 exposições, mas nessa aula iremos dar destaque para 2 exposições, no qual a primeira será a exposição O Jogo e o Povo. Essa exposição ela é composta por 31 imagens que aborda sobre as origens do futebol no Brasil. Assim, traz imagens que representam a origem e a história do futebol. Dessa forma, a exposição ela inicia-se com a imagem de uma estação e, a partir dessa imagem, conta como o futebol se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Também é representado imagens dos ambientes que eram realizados esse esporte em sua chegada ao Brasil, sendo que no início era um esporte destinado aos jovens ricos que exibiam as modas que vinham da Europa, e era realizada apenas por divertimento e lazer. Além disso, é abordado na exposição que o futebol foi introduzido por diferentes camadas sociais. Assim, traz imagens sobre os primeiros times que foram formados por operários, no qual representam o momento da introdução do futebol pela população trabalhadora e a quebra da barreira social, e simboliza a popularização desse esporte. Vale destacar também que as imagens presentes na exposição não traz apenas aspectos que envolvam a história do futebol, mas também engloba um contexto histórico, uma memória e a representação de como eram as ruas e a organização social naquele período. Nesse sentido, dando destaque à imagem da estação da Vila Mariana, em Santa Amaro, uma imagem de 1899, podemos identificar como era a estrutura das cidades, das vilas e as vestimentas da época. E através das vestimentas das pessoas presentes na imagem, podemos identificar um diferenciador social e que se torna um reflexo das questões sociais e políticas. Assim, nessa imagem, podemos perceber que as pessoas presentes na imagem, a maioria são homens, e há algumas pessoas com a vestimenta mais simples e outras bem mais vestidas. Também podemos perceber na imagem como as vilas e cidades eram naquela época, em que tinham ruas de terra ou pedra, sem pavimentação, com pouca ou nenhuma iluminação pública, mas que com o decorrer do tempo a cidade se transformou. Porém, a gente pode observar também os casos de permanências. Agora, indo para o livro didático, no capítulo 9, no tópico sobre o governo geral,
que foi um governo criado por ordem do rei português Dom João III em 1548, e que no ano seguinte, isto é, em 1549, nomeou-se na América Portuguesa o primeiro governador-geral, que no caso foi Tomé de Souza. O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa, ou seja, deixar a colônia mais controlada e forte em recursos financeiros, e torná-la mais lucrativa. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mer de Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. O governo geral foi um modelo administrativo que a coroa de Portugal implantou na América Portuguesa em 1548. E esse governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias, que não havia dado o retorno esperado. As cidades e vilas da época tinham ruas sem pavimentação e casas simples. Dessa forma, podemos associar a imagem da Estação Vila Mariana com o conteúdo do capítulo 9, no tópico que aborda sobre o governo geral, onde parte do poder dos donatários passava para o governador geral. E esses governadores geralmente eram homens que tinham prestado serviços ao Império Português, ou eram parentes de pessoas influentes, no qual essas pessoas influentes poderiam ser notadas através de suas vestimentas. Já quando olhamos para a imagem da estação da Vila Mariana, mesmo tendo se passado mais de 200 anos, podemos ver que a forma de se vestir, o local de onde viemos, continua a determinar o nosso futuro, nossas condições sociais e a imagem que temos de nós e como o outro nos olha. É importante lembrar que as ruas pavimentadas, as melhores lojas e empregos eram e ainda são destinadas à classe mais rica. Quando pensamos essa imagem, a colonização, podemos ver nossa identidade. Assim, quando olhamos para o ano de 1549, vemos chegar na Bahia o primeiro governador-geral, que no caso foi Tomé de Souza, acompanhado de 3 auxiliares, que no caso foi o capitão Mó, que cuidava da defesa, o ouvidor Mó, encarregado da justiça, e o provedor Mó, que era o responsável pelas finanças. Nesse mesmo ano foi fundada a cidade de São Salvador, no qual as primeiras casas das cidades todas eram muito simples. Assim podemos perceber que através dessa associação entre a imagem da exposição do Museu do Futebol e do conteúdo, todas as permanências de vários aspectos sociais, como das estruturas das ruas, mesmo com o decorrer do tempo. E também a forma de se vestir diz muito sobre a condição social das pessoas, seus lugares de vivência e até onde eles podem ou não chegar, os preconceitos enraizados e como a história muda e alguns mecanismos se renovam. Assim podemos conhecer a história através das vestimentas, dos cenários e das ruas, através da exposição e das imagens representadas no Museu do Futebol. Oi, gente. Agora a gente está na imagem os primeiros times formados por operários. Ela é do ano de 1895 a 1899. Ela vai, vocês podem perceber nessa imagem, desde crianças a senhores. Vocês podem perceber que a maioria são negros e mestiços. E essa imagem ela vai contar como é que esses operários eles formam seus próprios clubes de futebol. A elite, as pessoas brancas e com dinheiro não queriam eles dentro desses clubes de futebol. Bom, a gente tem que entender que lá na primeira década do século XX, começou uma forte organização pelos campeonatos de futebol. E nisso os times foram crescendo e os campeonatos vão ficando cada vez mais famosos e mais populares. Nisso a gente tem que entender a presença desses clubes, desses operários. Onde é que esses operários entram nisso? É interessante quando a gente olha essa imagem, porque está contando a história de homens negros e mestiços e de crianças, e que fala de uma sociedade que ela é marcada pelo preconceito, pela discriminação, que fala da condição racial e social da pessoa, mas também fala da questão econômica do país e de onde é que é o local e o espaço dessas pessoas negras e mestiças, que é dentro das fábricas, que são operários, onde a economia dessa época era marcada pelas fábricas desses operários. E normalmente a elite ela proibia que a presença desses negros, desses mestiços dentro desses clubes, desses clubes, porque eles achavam que
os clubes, que o futebol em si era algo da elite, que o futebol era algo que representava a elite, então não poderia ser para os pobres nem para os negros. E nisso a gente vai ter a ideia de como essa bola, esse futebol, a gente tem que entender que esse futebol, a ideia da bola, ela parte primeiro desses negros, desses operários, começa com a classe pobre, e essa elite, ela pega esse futebol, pega essa bola, tira desses negros, desses mestiços, tira desse local do subúrbio e traz para a classe branca, para o local modernizado do Brasil, da cidade mais convencional para eles, onde eles estavam, para dizer, olha, isso aqui sempre foi de rico, isso aqui nunca foi de pobre, então isso não pertence a vocês. E esse retrato, ele vai contar essa história de como é que essas pessoas elas lutaram, não somente por reconhecimento, para poder dizer que eu posso jogar bola, ou essa história de futebol anterior a vocês é nossa, mas é para dizer, olha, eu tenho o direito de ir e vir, eu sou cidadão, eu sou ser humano, eu sou gente, e vocês não podem nos limitar, vocês não podem mandar na gente, vocês não são os nossos donos. É interessante que essa história ela vai contar que eles lutaram, esses operários que se juntaram, eles durante as horas vagas que eles estavam nessas fábricas, na hora do almoço eles saíam para jogar bola nos intervalos dos turnos das fábricas, ou também eles iam para o campo perto da casa deles, que normalmente era no subúrbio, para jogar futebol, para dizer, olha, aqui a gente também joga, a gente também pode. A gente não pode ir na sua casa, nos seus clubes, mas a gente acha nossos espaços. E a partir daí que vai começar a nascer o clube dos operários, dessas pessoas que vão não lutar pela bola, como eu já falei, mas pelo seu espaço na sociedade, para poder serem vistos como gente. E diante disso, eles vão começar a fundar suas próprias agremiações, seus próprios clubes. Vai começar a pensar, as outras pessoas, outros operários do Brasil vão pensar, opa, aqueles operários lá do Rio de Janeiro estão fazendo, de São Paulo estão fazendo. Também vamos poder fazer, também vamos para jogar bola, já que não é algo somente de rico, é algo da classe baixa também. E a gente é gente como eles, então a gente pode, a gente deve. E nisso a gente mostra como é que essa elite e essa classe e a classe pobre, elas entram em confronto, mas necessariamente é o confronto da porrada, de bater, mas é o confronto emocional, é o confronto de ideias, de estratégia de negociações. Porque necessariamente esses operários vão lá brigar com os patrões, com o pessoal, não, eles dizem assim, olha, no momento que eles saem, na hora do lazer deles, vão jogar bola, eles vão procurar seus espaços, vão fazer agremiações, vão se juntar, vão pensar e vão dizer assim, olha, liberdade para a bola, liberdade para o povo, é uma forma de confronto, é uma forma de negociação, dizer, olha, aqui é meu espaço. E nisso, lá em 1920, o futebol ele vai começar a se popularizar e vai começar a se tornar uma conquista para e do povo. E essas elites, vai ficar muito difícil para essa elite conseguir barrar, conseguir afastar esses negros, esses mestiços do futebol, da bola. E lá em 1909, um ano antes, o Brasil ele vai ser a sede e ele também vai vencer o segundo campeonato sul-americano. E depois vai se ter a construção do estádio das Laranjeiras. E diante disso a gente vai entender que o futebol, com a luta desses operários, ele vai deixar de ser um esporte amador que é preso na exclusão, onde essa camada era excluída e vai começar a se tornar algo para todos. É interessante pensar essa ideia que a partir do momento que o futebol deixa de ser esse esporte amador que é excludente, que exclui o pobre, o negro e o mestiço, ele começa a se tornar algo profissional, ele vai também ser uma fonte de renda extra. E muitos de vocês, eu acho, meninos e meninas já sonharam em ser jogadores de futebol, ou jogadores de futebol para poder ganhar dinheiro, para poder ter a mesma quantia que o Messi tem. Hoje em dia, a geração um pouco mais anterior de vocês, e mesmo a de vocês, quer ser TikTok, influenciador digital, mas enfim. E a gente tem que pensar também agora, eu vou falar agora um pouquinho sobre a sociedade colonial. Aí depois eu vou explicar para vocês o que é essa imagem dessas pessoas. Eu quero que vocês prestem atenção na forma como elas olham, nas vestimentas, nesses chapéus que elas estão no fundo atrás da casa. Dessas crianças, vocês podem perceber que elas estão sentinelas, o tipo de roupa que elas utilizam, a forma, a expressão dos seus olhos são olhos vagos, tristes, mas também carregam existência, carregam histórias essas que foram, como eu já falei para vocês lá no começo, foram histórias e memórias que foram excluídas, que escolheram contra não a história dos negros nem dos mestiços, mas dos brancos e dos europeus. Enfim, quero que vocês pensem que o Museu do Futebol, através dessa imagem, a gente não está falando somente da bola, que a bola, ela
é um artifício para pensar uma luta maior que é traçada dentro e fora dos campos, que não fica somente no campo. Porque esse Museu do Futebol, ele não está representando somente o país do futebol, mas o país do futebol que tem outras histórias que se escondem atrás do título País do Futebol, que existem outras histórias, existem outros caminhos que precisam e querem ser falados. E são esses olhares, são essas vestimentas, são essas crianças negras, pobres, humildes do subúrbio, que são até proibidas de jogar a bola, algo mais simples, que foram negadas da história, da sua própria história, do seu próprio local de fala, de espaço. E nisso a gente vai ter, indo para o conteúdo de vocês, o livro de vocês, vocês lembram que lá no capítulo anterior a gente falou sobre a sociedade e o poder na América Espanhola? A gente falou da questão da hierarquia, que a nossa sociedade ela é dividida, que a nossa sociedade, tanto hoje quanto na época da colonização espanhola, ela era dividida por hierarquias, por grupos sociais, por exemplo, existia um grupo X, Y e Z, um grupo mais rico, um médio, mais pobre, onde essa hierarquia de poder e que envolve dinheiro também envolve discriminação, envolve preconceito, envolve esse apagamento histórico, tirar pessoas da história onde elas deviam estar. Então, na América Portuguesa, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, no que nós chamamos de Brasil hoje, também teve essa hierarquia essa sociedade de hierarquias, essa dimensão de valores. E nisso a gente vai poder também entender que a ideia da mobilidade social, vocês lembram que quem nascia crioulo que quem nascia um mestiço que era pedreiro jamais poderia se tornar um crioulo que podia alcançar um cargo de vereador, que não tinha mobilidade social. Se você nasceu pedreiro, por mais que você tenha dinheirinho, você jamais vai conseguir ir para outra classe social ou se tornar pedreiro. Diferente do que acontece hoje em dia da nossa época, né? Que a gente nasceu pobre, a gente pode ficar médio, rico, ser muito rico ou ficar muito pobre. Mas enfim, lá no livro de vocês, ele vai falar que a nossa sociedade na América Portuguesa, ela era marcada por essa sociedade colonial e que a gente tem que rever essa sociedade colonial. Porque quando a gente pensa a sociedade colonial lá daquela época, a gente pensa, a nossa sociedade, quando os portugueses chegaram aqui, eles só tinham cana para plantar. O Brasil só plantava cana-de-açúcar, e a gente tem que lembrar também, que eu já expliquei para vocês, que a cana-de-açúcar ela não é um produto natural, não natural do Brasil, ele não é, perdão, não do Brasil, mas enfim, da América, ele não é nativo da América, que foram os europeus que trouxeram e deu muito certo aqui a cana-de-açúcar. E o livro vai dizer, você vai ter que, olha, que a gente tem que pensar um Brasil diferente, que o Brasil, na época que os portugueses chegaram aqui, eles foram colonizar, foram buscar formas de renda, a renda maior e principal era a cana-de-açúcar, sim, mas existiam outras formas de renda. Existia o algodão, existia o tabaco, que é o fumo, existia a pecuária, o gado de corte, de transporte, que eu já falei para vocês. E nisso ele vai também detalhar, se precisa detalhar e pensar, não existia somente a sociedade do homem branco e da elite, mas existiam outras sociedades dentro da sociedade colonial portuguesa / brasileira. Existiam os comerciantes, existiam os lavadores de cana, existiam os roceiros, existiam os vaqueiros, existiam trabalhadores assalariados e escravizados, ou seja, existiam outros personagens além da elite. Da elite colonial existiam outros personagens além do branco homem europeu. Existiam os nativos indígenas que estavam aqui bem antes. Existiam os escravos, os africanos que foram escravizados, já lá do continente europeu e vieram para cá, que ajudaram e formaram em grande parte o Brasil. Tá, gente? E nisso ele vai falar que os senhores de engenho eram esses homens livres, brancos europeus, que eu já falei para vocês, que tinham que quem trabalhava nos canaviais eram nos canaviais e nos engenhos eram os negros africanos escravizados, eram os indígenas. E também existiam, né, dentro dessa sociedade os técnicos, os artesãos livres, os escravos, os brancos, os brancos, os mestiços e os negros. E você fala, cara, você quase não falou dos indígenas, porque quando eu falo de escravo, gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que assim que os europeus pisaram os pés aqui, eles fizeram acordos com os índios, para os índios fazer aquelas trocas, para fazer o que eles queriam. Depois os índios ficaram espertos, já não queriam mais. Aí, a partir desse momento, eles foram escravizados. Quando eu falo de escravizados, eu falo tanto dos africanos quanto dos indígenas, tá, gente? E é interessante a gente poder... E o que é que isso tem a ver, Karine, com... O que é que essa imagem lá do Museu do Futebol, lá de 1895, tem a ver com essa imagem lá de 1500 e pouco, assim que os portugueses chegaram no Brasil? É pra gente poder pensar que essa ideia de hierarquia, de discriminação contra a nossa própria sociedade, contra o nosso próprio povo, que a gente faz entre a gente mesmo, já vem de algum tempo, já vem desde a colonização, já é empregada por esses europeus. E que por muito tempo a gente alimenta, que a gente pensa muito no estereotipo de pensar, Brasil é o país do futebol, Brasil é o país da mulher bonita e sensual, mas não é somente esse Brasil que a gente tem que entender, que existem outros Brasis, que existem outras formas de pensar. Assim como esses
esses operários lutaram pelo seu direito à bola, que na verdade é um direito de ser livre, de ser gente. Esses africanos, esses mestiços, esses indígenas, lá no período da colonização também lutaram pela sua liberdade, fazendo negociações, indo tete a tete, indo cara a cara. E eu quero deixar para vocês pensarem como é que a nossa identidade, ela se marca em nossas memórias, elas são seletivas, elas são escolhas, elas passam por emoções. E a gente quer trazer essas emoções dessas pessoas que foram apagadas da história que é delas e que elas construíram em prol de um homem branco. Quero lembrar a história dos negros que morreram na travessia do Atlântico. A gente quer lembrar a história dos indígenas que foram massacrados. Enfim, a gente quer as nossas histórias, tá, gente? Eu vou deixar agora vocês com as meninas. A terceira imagem dessa exposição que a gente vai ver vai ser essa imagem aqui, intitulada Torcedores no Estádio das Laranjeiras. Nessa imagem, a gente vai pensar, né, como no início do século XX, o papel da mulher nos jogos era apenas como torcedora, né? A contribuição feminina nos jogos era apenas como torcedoras. As mulheres, elas eram incentivadas a ir para esses jogos para torcerem e elas tinham que ir bem vestidas, com trajes elegantes. Aqui a gente pode ver, né, as poucas mulheres que têm tão bem vestidas, enfim. Então, a contribuição da mulher para o futebol nesse início do século XX era como torcedora. Gente, assim, para a gente associar, né, a imagem com o conteúdo, é interessante a gente ver o tópico A Nobreza da Terra, que é um tópico do capítulo 9, no qual ele vai falar sobre os senhores de engenho. Ele vai falar que os senhores de engenho era o grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira. E eles eram donos de terra, eram donos de escravos, e muitos desses senhores de engenho descendiam dos primeiros colonizadores portugueses, ou seja, a família de alguns dos senhores de engenho já eram ricas. É como se seu pai já fosse rico, sua mãe já fosse rica, seu bisavô já fosse rico, seu avô já fosse rico, e, consequentemente, alguns senhores de engenho eram ricos também, por causa disso, né? Porque eles eram descendentes dos colonizadores portugueses. E eles se consideravam a nobreza na terra. E para que eles continuassem sendo ricos, eles faziam um casamento entre essas pessoas da nobreza. Ou seja, se eu sou rica, sou da nobreza, eu tenho que casar com uma pessoa que também é rica, que também é da nobreza. Aí você pode me perguntar, mas para que, Heloísa? Eu tinha que casar com uma pessoa que já era rica, que já era rica também, que era da nobreza também. Para poder preservar o prestígio e o poder dessas pessoas, para que elas continuassem sendo ricas, para que elas continuassem tendo esse prestígio e esse poder social. E essas pessoas que se consideravam a nobreza na terra, elas não expandiam seu poder somente no mundo rural, né? Elas ocupavam também cargos importantes nas câmaras municipais das vilas e das cidades coloniais. Assim como os senhores de engenho, na época da colonização, se consideravam a nobreza da terra e viviam rodeados de prestígio e poder social, a elite, no período do século XX, no início do século XX, a elite brasileira também tinha vários prestígios, e um deles foi o fato de que o futebol chegou no Brasil e foi sendo praticado exclusivamente por essas elites, ou seja, por essas pessoas que tinham muito dinheiro. Os negros, os pobres não tinham espaço nos primeiros clubes, mas eles jogavam na rua, no chão das fábricas. E as mulheres, como eu falei lá no iniciozinho com aquela imagem dos torcedores no estádio das Laranjeiras, participavam apenas como torcedoras. E o fato dessas pessoas jogarem na rua e das mulheres participarem apenas nas arquibancadas como torcedoras é uma forma de resistência. E é também uma versão da história onde o Brasil é o país do futebol, sendo também, além do país do futebol, o país dos negros esquecidos e escravizados, e das mulheres sem voz nem vez, daqueles que buscam a bola não só como uma forma de resistência, mas também de se fazer presente na história da maneira que eles podiam.
Agora a gente vai para a exposição de número 6, que é a exposição Visibilidade para o Futebol Feminino, que foi inclusa no Museu do Futebol em maio de 2015. E nela vai mostrar várias jogadoras que fizeram parte da seleção feminina ao longo dos anos. Vai mostrar a Suzana Cavalheiro, que fez parte da seleção em 1988 a 1991. Vai mostrar também a Aline Polegrígio, que fez parte da seleção de 2004 a 2013, e várias outras. E também vai mostrar a história do início do futebol feminino, os primeiros campeonatos, as pioneiras do futebol feminino, né, as primeiras jogadoras, a primeira árbitra da FIFA, além de falar de todas as Copas que a seleção feminina participou, e sempre intercalando com alguns vídeos relacionados ao assunto. É muito comum no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, a gente se referir ao Brasil como o país do futebol. Acredito que vocês já tenham escutado, né, essa expressão, Brasil como o país do futebol. Só que parte dessa história ficou esquecida. Parte dessa história do Brasil como país do futebol ficou esquecida por mais de 4 décadas, que foi a história das mulheres, né? Porque as mulheres foram proibidas de jogar bola sobre a justificativa que alguns esportes eram incompatíveis com, entre aspas, sua natureza. E só em 1983 foi que o futebol feminino foi regularizado. E aí, o intuito dessa exposição que a gente vai ver, né, Visibilidade para o Futebol Feminino, é buscar tornar mais conhecida a história das mulheres que lutaram pelo direito de jogar a bola. A quarta imagem que vai ser trabalhada vai ser as feras do futebol feminino, dessa exposição Visibilidade para o Futebol Feminino, no qual ela vai trazer a questão do Decreto de Lei de 1941, onde as brasileiras foram proibidas de jogar futebol. E quando elas retornaram, né, o seu retorno aos gramados, marcaram desde então uma luta pela igualdade e visibilidade para o futebol, para o seu futebol. E a nossa seleção nacional, que é essa da foto aí, ela foi organizada apenas em 1988. E essa equipe ela participou do primeiro campeonato feminino organizado pela FIFA. E aí a gente vê várias jogadoras, né, da seleção, como a Suzy, que era zagueira, a Russa, como contraavante, e as outras jogadoras também. Para a gente conseguir relacionar a imagem com o conteúdo do capítulo 9, a gente vai ver o tópico Chegam os Africanos e o tópico Os Escravos. Na passagem do século XVI para o século XVII no Nordeste, os senhores de engenho eles começaram a comprar africanos para substituir os indígenas no trabalho. E eles fizeram essa troca dos indígenas pelos africanos por diversas razões. A primeira dela, né, que estava havendo uma falta de indígenas nas áreas açucareiras. Estava havendo essa falta por causa que tinha muita fuga, por causa que tinha muita morte também devido às doenças, aos maus tratos. Também tinha a questão dos interesses que envolvia o tráfico de africanos pelo Atlântico. Os africanos, eles tinham mais experiência na produção de açúcar, eles já sabiam mais ou menos como era esse trabalho nas plantações portuguesas das ilhas de Cabo Verde. E vale ressaltar que os africanos, eles não vieram, né, para o Brasil por vontade própria, eles foram forçados a vir. Eles deixaram suas terras e foram forçados a vir para o Brasil para fazer esse tipo de trabalho. Grande parte da população colonial era formada por africanos escravizados e pelos seus descendentes, e do trabalho deles dependia o funcionamento da economia colonial. Eles trabalhavam nas lavouras, na coleta, na pesca, no transporte de mercadorias e entre várias outras coisas. E os que trabalhavam plantando, colhendo, pescando eram os chamados escravos de campo, e eles constituíam 80% dos escravizados dos engenhos, ou seja, a maioria dos escravizados dos engenhos trabalhavam nessa função, que era plantando, colhendo. Os que trabalhavam na fabricação de açúcar formavam 10% do total de escravos que tinha nos engenhos. E os domésticos, os escravos que cozinhavam, que faziam faxina, os artesãos que eram ferreiros, eles juntos formavam 10% também do total de escravos que tinha nos engenhos. Gente,
Para fazer a relação entre o conteúdo e a imagem, eu queria pedir uma coisa para vocês. Queria pedir que vocês procurassem na casa de vocês um objeto que represente o futebol feminino e o futebol masculino. E eu estou perguntando isso porque tanto o futebol feminino quanto a contribuição dos africanos na colonização parece sofrer uma desmemória, ou seja, um esquecimento coletivo. Aí você me pergunta, Elô, mas o que é esquecimento coletivo? Esquecimento coletivo, eu vou dar um exemplo para ficar melhor para todo mundo entender. É como se fosse assim, a maioria das pessoas hoje em dia conhece Free Fire, joga Free Fire. Se acontecesse um esquecimento coletivo em relação ao Free Fire, poucas pessoas passariam a conhecer e passariam a jogar. Exemplo, meus filhos não jogariam, não conheceria. Os filhos de vocês também não jogaria nem conheceria. E isso acontece com o futebol feminino também, porque muitas pessoas não conhecem, nada sobre o futebol feminino, exemplo, não sabe quem é as jogadoras da seleção, não sabe a história do futebol feminino, não sabe como essas mulheres, elas com sua persistência, contribuíram e contribuem para a conquista de títulos, de lugares mesmo na história, assim como a maioria das pessoas não sabem da participação da África na colonização e de como a África foi importante para a construção do Brasil. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de responder o questionário que a gente vai passar, porque vale nota, viu?